Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje, na verdade, em comemoração ainda ao aniversário de 2 anos do canal, ontem, dia 16 de janeiro de 2020, o canal fez 2 anos de existência. Infelizmente, eu não consegui postar esse vídeo que eu queria por conta dos afazeres do trabalho, mas hoje, sem mais delongas, eu quero trazer aqui uma espécie de perguntas literárias ou fatos literários. Eu estava observando que no Instagram tem alguns filtros e um deles era sobre livros, era sobre perguntas literárias. Então eu peguei os filtros, peguei aquele filtro na verdade, desculpa, melhor dizendo, e trouxe as perguntas e vou respondê-las aqui no canal Livros e etc. Beleza? Então, antes de mais nada, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse o vídeo para que mais pessoas conhecessem aqui o Livros e etc. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. São 24 perguntas literárias, eu vou ler a pergunta, responder e seguir adiante, tá? Vamos lá, eu fiz aqui minha colinha. A primeira pergunta: você escreve nos livros? Não, eu não tenho o hábito de escrever nos livros. Eu tenho dificuldade, inclusive, de fazer marcações. Apenas nos livros, nas minhas leituras políticas, é que eu faço marcação. Mas nos livros ditos sem ser do meio político, eu não faço anotações. Não sou muito fã de escrever. Segundo, melhor livro que eu já li na vida? Essa é uma pergunta muito difícil, porque depende do momento, mas o primeiro livro que me vem na mente é um livro da Ayn Rand chamado A Revolta de Atlas. Foi um livro que eu devorei nas férias, são mais de 1000 páginas, eu li, sei lá, em 1 ou 2 semanas. É um livro muito bom e que me marcou e que me marca até hoje. Eu estou muito ansioso para ler daqui a alguns 5, 6 anos no futuro, quando vai fazer uma década de leitura. Então seria o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Terceira pergunta: recomende um livro. É muito fácil, eu vou recomendar a minha última leitura, que eu me senti muito feliz. E assim, foi uma leitura apaixonante, que foi o livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, que está naquela minha lista do desafio literário para 2020. Inclusive, próxima semana o vídeo vai ser minha resenha literária sobre esse livro da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Um livro apaixonante. Confesso que foi difícil deixar de ler. Mais de 500 páginas, eu acabei devorando esse livro em uma semana e meia. Na verdade, menos de uma semana. Tá? Um livro muito bom. Morro dos Ventos Uivantes. A quarta pergunta: sonho de consumo literário. Eu penso que eu tenho um desejo, um sonho de ter todos os livros do querido e estimado professor Tolkien. Tenho alguns aqui na minha humilde biblioteca, mas meu sonho é ter todos. Tá? A quinta pergunta: gênero preferido. Eu gosto muito de fantasia, literatura medieval. E também gosto de ler sobre política. Então, vamos dizer que eu gosto muito de ler sobre política e gosto também de ler sobre fantasia e literatura medieval. A sexta pergunta: um livro que eu abandonei. Então, eu não sou muito fã de abandonar livros, não. Os meus únicos livros que eu abandonei são os clássicos, os livros grandes. Tá? Eu não sei porquê, mas eu acabo. Eu me empolgo muito. Por exemplo, o último livro clássico que eu estava lendo é o Don Quixote, do Miguel de Cervantes, e estava muito empolgado nisso da leitura. Cheguei a mais de 300 páginas e, de repente, por conta de outros afazeres, eu acabei deixando de lado, mas estou tentando retornar à leitura. Então, o último livro que eu abandonei agora, infelizmente, é o Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, mas quero voltar à leitura sem sombra de dúvidas, tá? A sétima pergunta: você lê um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Então, eu não consigo ler mais de um livro ao mesmo tempo, tá? Eu já tentei ler um romance, um livro político, mas eu acabo me confundindo com as ideias e eu acho que livros políticos tem que ler com muita atenção. Então, eu leio um livro por vez, um livro de romance, um livro político, um romance e um político, e assim vai, tá? Nona pergunta: qual lugar dos livros eu moraria? Fácil, Senhor dos Anéis, o universo da Terra-média criado pelo professor Tolkien. Décima pergunta: qual o livro mais caro da sua estante? Creio eu que é um livro da editora Barnes Nobles. Eu tenho um livro do Edgar Allan Poe, todos os seus contos, poemas, e minha esposa adquiriu um livro da Jane Austen também, com as novelas da Jane Austen. Essa editora faz livros, edições de luxo, capa dura, são livros gigantes, lembram a Bíblia mesmo. Então, certamente, creio eu que são os livros mais caros aqui da nossa estante. Coleção, certamente seria a coleção do Otto Maria Carpo sobre a história da literatura ocidental da Biblioteca do Senado, custou mais de R$ 300. A 11ª pergunta: o mundo está acabando e eu só posso salvar um livro. Qual seria? Essa é fácil. A Bíblia, sem sombra de dúvidas. 12ª: você empresta livros? Eu sou muito contrário a essa ideia de emprestar livros. Eu sei que livros devem ser compartilhados, sei que a leitura, quando compartilhada, ela é muito mais prazerosa, mas eu tenho um problema, pessoal. Eu sou muito ciumento no tocante a emprestar meus livros. Então, assim, se eu emprestar um livro para alguma pessoa, tenho certeza que eu tenho muito carinho por essa pessoa. Não é de meu feitio emprestar livros.
13ª pergunta. Maior livro que eu já li na vida? Certamente foi Os Miseráveis. Não, minto. Guerra e Paz, do Leon Tolstói. São mais de 2.000 páginas. Certamente foi esse. Creio eu que sim. 14ª pergunta. Um livro que eu li e não gostei. Isso é fácil. Inclusive tem vídeo aqui no canal. É um livro chamado O Rebelde, que deveria, na verdade dizendo, contar a história do William Wallace, um personagem histórico ali da Escócia que muito me agrada, esse personagem histórico. Inclusive tem um filme do William Wallace chamado Coração Valente, do Mel Gibson, que para mim é um dos meus filmes favoritos da vida. Mas o livro que deveria contar a história do William Wallace, infelizmente, deixou a desejar. Então foi um livro que eu li e certamente não gostei. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? 15ª, se eu ouço ou já ouvi audiobook. Eu já tentei adentrar nesse universo de passar a ouvir livros através do audiobook, audiolivro, mas infelizmente não é minha praia. Mas reconheço que muitas pessoas fazem isso muito bem e algumas outras pessoas também preferem acessar ou ter conhecimentos através da leitura, através dos audiolivros, mas infelizmente não é minha praia. 16ª pergunta, qual o meu booktuber favorito? Bom, vou recomendar 2 aqui, na verdade 3, tá? Eu gosto muito da Tatiana Feltrin, inclusive eu sou muito grato a ela me deu força de certa forma, melhor dizendo, eu me inspirei nela para criar também de certa forma o livros e etc. Vou deixar claro aqui na descrição, eu vou mais de um, tá? Eu gosto muito do Rodrigo Gurgel, não sei se ele seria mais um booktuber, mas ele está mais para mim como um crítico literário, mas vou deixar aqui embaixo na descrição. Os vídeos dele sobre literatura são muito bons, não consegui encontrar nenhum outro parecido com ele aqui no YouTube. E o terceiro eu gosto muito da Ana Campagnolo, que infelizmente, por conta do ofício profissional que ela adquiriu agora recentemente, ela foi eleita deputada estadual, então ela meio que deixou o canal um pouco de lado, mas eu gosto muito dos vídeos dela sobre livros, tá? 18ª questão, se não me falha a memória, 17ª. O que eu estou lendo agora? Então, eu estou lendo agora um livro do J.M. Barrie chamado Peter Pan. Não está naquele meu desafio literário 2020, mas foi um livro que eu já estava há um tempo desejando ler e eu acho que certamente vai ter vídeo aqui no canal daqui a 2 semanas mais à frente quando eu terminar a leitura. Então, estou lendo agora o livro do Peter Pan, do J.M. Barrie. A 19ª questão, se eu gosto de ler e-books. Tenho o Kindle da Amazon, minha esposa também tem, nós adquirimos inclusive, eu tenho um, ela tem um dela, mas confesso que eu ainda sou apaixonado pelos livros físicos, a folha de papel, todo aquele feitiço literário que nós amantes de livros temos, mas eu reconheço que às vezes é muito bom você ter um e-book, finalmente, principalmente, melhor dizendo, quando você está com aqueles livros grandes, gigantes. Tá? 20ª pergunta, creio eu, quantos livros eu tenho na estante? Então, eu já perdi as contas. Da última vez que eu contei foi quando eu juntei a minha coleção com a da minha esposa, a gente já estava para mais de 400 livros, mas o número exato, perdi as contas, porque a gente adquiriu alguns livros, dou outros, então fica difícil saber as contas, o valor exato, tá? O número exato. 21ª pergunta, qual escritor tomaria um café? Essa é difícil, porque tem 3 autores que são os meus favoritos, mas já que eu só posso escolher um, então eu vou escolher o Tolkien, o querido e estimado professor Tolkien. A Maria tomar um chá com ele, melhor dizendo. 21ª pergunta. Qual o livro mais bonito da sua estante? Creio eu que é o livro do Edgar Allan Poe, da Barnes e Nobles, da editora Barnes e Nobles. Penso eu. Vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada nas edições de luxo que eles produzem. 22ª pergunta. Autor preferido? Bom, eu já falei aqui, eu tenho 3, então eu vou citar os 3. A Ayn Rand, o Edgar Allan Poe e o J.R.R. Tolkien, estimado professor Tolkien. 23ª pergunta, uma mania literária. Então, eu acho que a mania literária que acomete a todos nós que gostamos de livros é comprar mais livros do que seria capaz de ler. E uma outra coisa que eu tenho muito hábito de fazer é sempre dar aquela clássica cheirada nas páginas dos livros. Eu pensei que essa é uma mania literária que muitas das pessoas têm. E a última pergunta, se eu já escrevi ou se eu penso em escrever um livro. Então, essa é uma pergunta que algumas pessoas me fazem, alguns alunos, inclusive, já me fizeram. Eu nunca escrevi um livro, já prefaciei um livro chamado As Crônicas do Estado Babá, já resenhei ele aqui no canal, mas eu penso no futuro escrever um livro, talvez sobre as minhas experiências de leitura, sobre a minha vida, enfim, é algo que deixa aí pro futuro, tá? Então, beleza, gente. Essas foram as minhas 24 fatos literários sobre mim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha. Eu vou colocar aqui nos comentários fixado as 24 perguntas que eu respondi para que você possa, caso você queira, também responder. E seria um prazer para mim ler as respostas de vocês. Beleza?
Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado e agradecer mais uma vez a todos que me acompanham aqui no Livros e Etc. nesses 2 anos de canal. Saiba que são por causa de vocês que eu continuo fazendo aqui esse trabalho, que é por causa de vocês, melhor dizendo. Beleza? Por esse vídeo é só, nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!